Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain. Para que possamos adentrar ao conteúdo, possamos entender melhor tudo aquilo que a gente está propondo nessa solenidade, eu queria convidar o professor André Carlos da Silva, professor da UFCAT, ele é coordenador desse projeto e é também coordenador do Laboratório de Modelagem e Pesquisa em Processamento Mineral da UFCAT. Queria convidar ele para que ele viesse fazer o uso da palavra e fazer uma apresentação a vocês para que a gente possa entender do que se trata esse projeto. Muito obrigado, Fernando. Uma boa tarde a todos. Senhor prefeito, em seu nome também cumprimento a todos os colegas, professor Cláudio, Tássia. Antes de mais nada, eu queria dizer que o Eduardo começou falando sobre sonho. Sonho é sempre bom falar, né, Eduardo? Eu acho que esse é parte da realização já desse sonho. E para todos entenderem um pouquinho, nós temos sonhado, e nós, quer dizer quem? Nosso laboratório, aí eu saúdo a professora Helenice, que está aqui conosco, há pelo menos 10 anos, em trabalhar com os rejeitos quartzosos do estado de Goiás. Não só de Cristalina, mas também Pirinópolis. Nós temos um carinho muito grande por Piri, é quase que gêmeo daqui em matéria de quartzo, mas tem as suas diferenças, e eu vou falar algumas delas. E a ideia desse projeto começou, por incrível que pareça, do outro lado, né? Eu estava em casa uma vez e a Débora, a qual nós temos um carinho muito grande, foi nossa filhota em várias instâncias diferentes acadêmicas, ela ligou e falou assim: professor, o pessoal de Cristalina está com uma ideia de um projeto, vão lá conhecer? Eu falei, bora, vamos lá conhecer. E no meio da pandemia a gente veio para cá, conhecer o Eduardo, conhecer o Fernando e começar a discutir esse possível projeto aqui. A gente fez 2 visitas na época, vou mostrar até algumas fotos, a do Duda foi uma delas, a do Gidomar foi outra. E a gente viu o potencial desse local lindo, né? Aqui é realmente muito bonito, é agraciado por Deus, bonito por natureza. Mas o bom é quando a gente sonha e concretiza, né? Que a gente faz acontecer. E nesses 2 anos a gente tem batalhado dinheiro para começar esse projeto. Tá? E aí o Fernando tentou de um lado, o Eduardo tentou do outro, a gente tentou do outro. E aí nós recebemos a ligação da Tássia e de sua equipe, o Ezevi e a Cristina. E aí foram, acho que 2 semanas que o Ezevi falou comigo, de 5 em 5 minutos a gente estava falando, eu, a Cristina e o Ezevi, e foram 12 versões de projeto, né, Ezevi? 12 vezes o projeto foi e voltou, até eles falaram assim, o MCT vai pagar. Eu falei, bicho, ótimo, nós ficamos assim, muito felizes. Eu falei, então temos que ter uma solenidade de lançamento, temos que mostrar que o projeto começa hoje. Então esse projeto é um consórcio, tá? Esse projeto não é o projeto de uma pessoa, ninguém faz nada sozinho, muito menos a gente. Isso é uma equipe grande. E eu fico muito feliz de ver que está bem representado aqui, nós estamos com um monte de gente diferente dessa equipe. Eu queria começar a falar com vocês assim, ó, o que essas fotos têm de similaridade? Quem viu minha apresentação lá em Pirinópolis vai ver que tem algumas coisas parecidas, porque tem similaridade também entre as 2 cidades. Mas se a gente olhar a Torre Eiffel, e depois a gente mudar, por exemplo, para essa outra ponte aqui, ó, essa ponte do Brooklyn, nos Estados Unidos, elas podem parecer completamente diferentes, né? Uma é uma ponte, outra é uma torre, um é só para enfeite, o outro é realmente funcional. Esse arco, por exemplo, aqui, que é o Gateway Arch, também nos Estados Unidos, também sem similaridades, né, a princípio. Quando eu olho, por exemplo, essa ponte em Sydney, que é maravilhosa, a Sydney Harbour Bridge, o que eles têm de semelhante? Olha só essa ponte agora no Japão, tá? A semelhança que elas têm aqui é uma só, aço. Todas essas obras aqui foram feitas com aço. Por que eu estou falando de aço, então, num lugar que a gente tem que falar de cristais de quartzo? Eu vou dar um exemplo correlato do que a gente quer fazer aqui, de uma outra área. Eu vou falar um pouquinho para vocês de minério de ferro. Tá? O minério de ferro é um bem extraído pela humanidade há muito tempo, centenas de anos. A minha família veio de Portugal em 1890 para produzir minério de ferro em Minas Gerais e nós estamos lá até hoje. Produzindo o quê? Minério de ferro. Tá? Mas ninguém vem para Minas Gerais produzir minério de ferro. A gente vai produzir dinheiro, tá? Com o que der, inclusive com minério de ferro. Né? Então não tem demagogia. A gente precisa de dinheiro para sobreviver. E o que acontece com o minério de ferro? A gente está preocupado com minérios daquele jeito ali, ó, que enche as nossas mãos. E durante muito tempo era isso que era explorado em Minas Gerais. Por quê? Porque a siderurgia não conseguia trabalhar com minério fino. Então o minério tinha que ser pedaços grandes. O cristal de quartzo tem que ser grande. Se for pequenininho, não dá dinheiro. Não serve para nada. Tá? E aí a gente viu que esse minério de ferro, com o passar do tempo, ele foi mudando. Ele foi se empobrecendo. E aquele minério de ferro de primeira qualidade, aquele filé mignon, já tinha acabado. Agora a gente tinha uma estrutura que era minério de ferro intercalado com quartzo. Tá? E a gente não sabia nem o que fazer com aquele quartzo. E agora que a Vale vai começar a vender como areia. Nem vendia antes.
gerava aquele negócio chamado barragem de rejeito, que ninguém quer falar nela mais. Tá? Mas veja só nossa situação. Não é simplesmente achar o bem mineral. Saber que ele existe e existe com qualidade e quantidade suficiente. Mas a gente tem que ir lá tirar aquele bem mineral. Tem que lavrá-lo. Aí tem que carregar em caminhão, tem que transportar isso aí, e aí vai chegar num lugar que é a nossa usina de processamento mineral. Porque não está pronto para vender. Lembra, é uma estrutura intercalada de porcaria com minério de ferro. Eu tenho que tirar aquela sujeira fora. Tá? Então a gente tem que britar, a gente tem que moer, e aí a gente tem que começar a fazer o quê? A adequação por tamanho, para depois chegar nas etapas de concentração. Então existe, pessoal, uma distância muito grande entre a produção, o mercado, e o bem mineral na natureza. O material já não se encontra mais pronto para tirar da natureza e entregar. Não é isso, mas meu avô trabalhou assim. E ele ficava bravo quando a gente falava com ele que não dava para trabalhar assim mais. Ele falava, vocês estão fazendo errado. Vou lá mostrar para vocês como é que faz. Mas o minério era outro, gente. A mineração é finita. Tá? Garimpeiro, eu estou vendo o pessoal aqui com a camisa de garimpo, muito bonita até, mas o garimpeiro, ele é, em suma, tá? Uma pessoa otimista. Ele acha que o ouro nunca vai acabar. Que o avô dele tirou ouro, o pai dele tirou ouro, o filho dele vai tirar ouro. Isso não é verdade. O ouro acaba. Tá? Então, os cristais acabam, o minério de ferro também. E a gente tem que ter isso em vista, não é para sempre. Tá bom? Então, o pessoal sempre brinca assim, qual que é a diferença do agronegócio para a mineração? O agronegócio dá 2 safras, a mineração não. Isso é mentira. O minério de ferro está pelo menos na 4ª safra. Mas por que a gente está conseguindo ainda tirar minério de ferro mais de 100 anos depois? Porque a gente mudou a tecnologia. Porque a gente avançou. Tá? Porque a gente saiu daquele pedaço de minério e foi para o fino de minério. Aí a gente consegue tirar. Porque Carajás, lá no Pará, o minério é mais abundante, é mais rico e é mais barato de produzir. E, no entanto, Minas Gerais ainda briga com o Pará pela posição de maior produtor mineral do Brasil. Tá certo? Por quê? Porque tem tecnologia envolvida. E não é só isso. Tá? Os equipamentos aqui ainda continuam, mas eu queria mostrar para vocês essa fotinha, esse filmezinho aqui. Ó. Isso aqui é a flotação. É um fenômeno que a gente usa, é um processo que a gente dominou, mas a gente usa aqui água, ar, para separar minérios diferentes. E pode parecer muito complicado, e de certa forma é, mas a gente consegue fazer isso há um bom tempo, já tem mais de 100 anos que a gente usa isso. E é a técnica hoje mais utilizada para a concentração de bens minerais no mundo afora. Tá? E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque minério de ferro é muito barato, gente. 75% de tudo que a gente arrecada de dinheiro no Brasil hoje vem do minério de ferro. Então, o grande dinheiro mineral no Brasil é ferro. Vamos deixar isso bem claro. O resto é tudo, ó, 25%. Tudo, ouro, nióbio, o que você pensar, 25%. Então, esses caras, eles ditam o que a gente tem que fazer em matéria de tecnologia, porque o dinheiro está com eles. E olha lá o que está naquela foto ali, ó, pelota de minério de ferro. É um aglomerado de finos de minério de ferro que tem qualidade superior ao material disponível na natureza. Ah, mas e o custo disso? Isso vai ser mais caro? Vai. O minério de ferro que a gente está vendendo a $80 a tonelada, lá na China, esse cara aqui é vendido a 250. Vocês estão entendendo? Isso é a tal da verticalização, também na mineração. Então, veja, a sustentabilidade está aqui também, porque o minério de alta qualidade eu já não tenho mais. Então, eu aproveito o minério pobre, eu aglomero ele, eu entrego um outro produto para a sociedade e ela está disposta a pagar mais caro por isso. Por quê? Porque a metalurgia é uma grande fonte produtora de carbono. Tá? Uma grande fonte produtora de carbono. E uma maneira da gente descarbonizar a metalurgia é tirando o carvão e tirando outras fontes de carbono para reduzir o óxido de ferro em ferro metálico e colocando hidrogênio. Mas o hidrogênio funciona só com pelota. Não funciona com o minério puro da natureza. Então, aquilo que a gente queria trabalhar no passado, que eram cristais grandes, bonitos, já não existem. E os que existem já não são mais aptos para a nova realidade do mundo, que é tirar o carbono fora. Vocês estão entendendo como é que as coisas dialogam entre si? Então, essa mudança aqui tem tudo a ver com a ESG. Tem tudo a ver com o movimento que a gente está vivendo agora de mineração. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que o minério de ferro teve que ir para uma usina. Ele teve que aumentar a sua escala de produção. E ele teve que trazer tecnologia. A nossa ideia aqui é tentar conversar com vocês e mostrar que dá para ganhar mais dinheiro. Tá? Então, o tio Patinhas ele é sempre o símbolo aqui do capitalismo. Né? Mas o tio Patinhas é um cara esperto. Ele não joga nada fora. Então, o que a gente tem que fazer, em se tratando de mineração, é parar de jogar coisa fora e tentar realmente aumentar valor na cadeia de produção. Então, o que hoje eu jogo fora e que eu consigo vender? O que hoje eu jogo fora, mas teria como desenvolver um outro segmento comercial? Às vezes, o mercado do quartzo não está tão bom, mas eu estou vendendo outra coisa junto. E aí uma coisa compara com a outra. Tá? A soja não está indo muito bem, mas na safrinha vai vir um milho e o milho está bombando.
Então, o meu lucro foi menor na soja, mas eu compenso no milho. Não é assim? Então, por que não na mineração? Por que eu tenho que ter só um produto e mais nada? Não faz sentido. Eu posso ter uma cesta de produtos. Até pelo que mineração é tudo ligado à agregação de valores. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, falando de cristalina. Então, minério de ferro é só um exemplo. Tá? Então, pessoal, como eu falei com vocês, em 2021, nós fomos convidados para fazer uma visita aqui a essa bela cidade e entender um pouquinho sobre os cristais de cristalina. Bom, eu trouxe um modelo para vocês aqui, acho que todo mundo já viu isso aqui em algum momento, que mostra para a gente assim, ó, o que é o planeta Terra. Tá? Então, só para todo mundo estar junto, nós estamos falando só da crosta, só daquela partezinha lá de cima do planeta Terra, que é onde a gente consegue caminhar sobre ela, e ela é composta majoritariamente por rochas silicáticas. Então, o silício é o elemento químico mais abundante. E o silício é importante para a gente, por quê? Porque ele adora ligar com o oxigênio. E ele liga com o oxigênio formando esse tetraedro ali. Ó, tá? Inclusive, esse auditório tem um formato, pelo menos foi isso que me foi passado, em homenagem a esse tetraedro aqui, do quartzo que a gente está vendo. Tá? Então, essa estrutura básica, ela é legal porque ela se repete ao longo do volume. Tá? E, então, esses triângulozinhos vão se ligando, esses tetraedros vão se ligando, e a gente tem um monte de estruturas. Então, gente, é um mistério divino, porque a vida no planeta Terra surgiu do carbono e não do silício. Porque nós temos silício abundante para ter a vida vindo do silício. E, no entanto, ela nasceu do carbono. Tá? Mas ele é tão interessante, ele é tão versátil, que, inclusive, a gente sabe que o carbono deixa de existir em muitas coisas e o silício entra no lugar. A gente já ouviu falar de fósseis, né? Árvore fossilizada. Tá? E também aquelas coisas que acontecem com as pessoas quando estão expostas a pó de silício durante muito tempo, que começa a ter problema de silicose pulmonar. O que é isso? É o silício entrando no meu pulmão e tomando no lugar do carbono. Tá? Então, essa estrutura aqui é tão importante para a gente que é a base do vidro. Então, um monte de coisa, gente, da nossa civilização vem dessa estrutura. E ela realmente ela é muito versátil. Mas, para a gente continuar a nossa conversa, eu queria que a gente lembrasse o seguinte. Ó, existem 3 coisas que muitas vezes são tratadas como a mesma, e para mim e para o nosso projeto, não são. O quartzo é um mineral. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é tem estrutura cristalina, bem definida, regular, papapá, papapá. Ele é puro. Tá? Se ele não for puro, ele já não é mais um mineral. Ele pode estar associado e formar rochas, que é o caso do meio aqui, do quartzito, ou depois o arenito. Então, aqui em cristalina nós temos os 3. Tá? Nós temos cristais de quartzo, e isso é um pleonasmo, tá, gente? Porque todo mineral é um cristal. Então, cristal de quartzo, você está falando assim, cristal de cristal. É só quartzo, porque quartzo é um cristal, ok? Mas o quartzito não é cristal, ele é rocha. Isso quer dizer que tem outras impurezas no meio. E se essas impurezas forem fáceis de serem removidas, aí nós temos um produto tecnológico. Se elas não forem fáceis de serem removidas, aí eu preciso de um projeto de pesquisa. Tá certo? Mas eu tenho fotos daqui de cristalina dessas 3 ocorrências. E aqui eu trouxe para vocês o que acontece quando aquele tetraedro vai se juntando com outros, e é uma polimerização mesmo, gente, tá? É igual uma gelatina crescendo. Essas são as possíveis, ou algumas das mais comuns, estruturas tridimensionais que a gente vê do quartzo. Então, se vocês forem ali atrás e verem os cristais de quartzo, eles seguem uma dessas estruturas que estão girando aqui para vocês. Tá? Então, isso está documentado na literatura, a gente sabe que isso existe, mas isso aqui é para cristal perfeito. E o nosso cristal não necessariamente é perfeito. Porque se ele for um cristal perfeito, ninguém quer moer. Tá? O pessoal está com a camisa aqui mostrando um cacho de quartzo, que coisa mais linda do mundo. Porque ninguém vai conseguir competir com o dinheiro, gente, de um quartzo lamuriano. Tá? Por quê? Porque algumas pessoas acreditam que ele canaliza energias positivas, que ele é um bastão de luz, que ele consegue harmonizar não só o ambiente, mas a sua vida, e elas estão dispostas a pagar por isso. Então, tem gente que acredita que ouro traz boas energias, que ouro faz a pessoa ficar bonita. Né? E aí você está disposto a pagar por isso. Olha o caso do diamante, gente. Diamante serve para quê? Para que serve diamante, gente? Não é retórico, não, pode falar. Para que serve diamante, cara? Fora isso, Roberto. Qual que é a única função do diamante hoje? Ferramenta de corte. Ferramenta de corte. Diamante serve para cortar. Tá? Se você for olhar exatamente aquela caneta que o pessoal usa para cortar vidro, é de diamante. Diamante é ferramenta de corte. Fora isso, ele serve para quê? Para nada. Mas alguém inventou na Inglaterra, tá? E nos Estados Unidos, que se você ama uma mulher, você tem que demonstrar. E tem que ser uma prova concreta. E tem que ser uma pedra de diamante. Então, quanto maior o seu amor por aquela mulher, maior diamante você tem que dar para ela. E as mulheres acreditaram nisso.
E aí começou uma guerra na África por diamantes, para que alguém do outro lado do mundo convença a sua parceira que ele ama ela, porque palavra não basta. Porque homem não vale nada, né? Homem não presta, aí tem que dar pedra, tá? Porque pedra vale. Aí, gente, se a gente for parar para pensar, sabe qual que é o único animal que tem padrão comportamental semelhante a isso? O pinguim. O pinguim procura um seixo rolado na praia e o que ele achar mais bonitinho ele pega, leva no pé da pingô, da fêmea, e solta na frente dela. Aí ela olha aquilo. Se ela gostar, casaram. Ela nem pega a pedra, casaram. Se ela não gosta, ela chuta a pedra e vai embora. Ele acha outra. Eu acho que a gente já está num nível de evolução maior que a do pinguim. Não é? E a gente fica procurando ainda para dar uma pedra para a pessoa, para mostrar que o amor eterno dele pela mulher é uma pedra, que não serve para nada. Mas se a pessoa acredita naquilo e faz bem para ela, ela paga. Vocês estão entendendo? Então, gente, ninguém vai pegar um cristal como aqueles em exposição ali atrás e vai moer. E vai brilhar. Então, não é esse o objetivo. Um cristal desse aqui tem que ir para museu. Tá? Um cristal desse aqui tem que ser apreciado pela humanidade e não destruído. Então, de forma alguma, pessoal, nós estamos vindo aqui hoje pedir para destruir ou acabar com o que já existe. Deixa isso bem claro. Tá? Até pelo que, pessoal, existem pessoas, colecionadores, que pagam fortunas por esses cristais. Esmeraldas, tá? Água marinha, turmalina, etc, etc. Quem já visitou o Museu de História Natural, de Ciência, lá em Londres, tem uma seção inteira para minerais. E dentro dele tem uma seção inteira do Brasil. É realmente maravilhoso vocês verem como que o Brasil produz pedras, vou usar esse termo, tá? Fantásticas, no que tange a sua beleza e sua qualidade. Então, natural, sem lapidação, sem nada. Tá? Então, é o caso que acontece com as drusas. É o caso que acontece, por exemplo, com outras formas, como os geodos. Né? Aí aqui, por exemplo, Rio Grande do Sul se destaca, né, na região de Soledade. Temos belezas maravilhosas. Opa, passei uma a mais. Temos belezas aqui, gente, naturais, minerais, que são inigualáveis. Parou aqui no posto de gasolina, vocês vão ver ágatas para vender. Sejam elas naturais ou coloridas artificialmente, são igualmente lindas. Tá? E se a pessoa quiser levar para casa um quartzo fantasma, olha só, nos Estados Unidos os índios acreditavam que ali eram almas de pessoas. E até hoje se compra quartzos fantasmas, o pessoal de Governador Valadares exporta horrores de quartzos fantasmas para os Estados Unidos, porque eles acham que ali tem almas de pessoas que faleceram, e elas foram captadas ali dentro, foram presas ali dentro. Se você acredita que aquilo é um crescimento dendrítico dentro do quartzo, se você acredita que é uma alma ou não, quem sou eu para julgar? Mas se a pessoa quer comprar, a gente tem que vender. Se a pessoa quer ter, por que não? Né? É o caso, por exemplo, que acontece, e ali atrás o amigo tem agora, ali para vocês verem, quartzo com rutilo dentro. O que são essas agulhas de rutilo? Dióxido de titânio. Mas o chinês acredita que aquilo ali tem poderes místicos. E aí eles fazem joias com aquilo e eles compram. Aqui estão dispostos a pagar por aquele filamento de titânio ali dentro. Então, novamente, pessoal, não é desmontar um setor comercial lucrativo que já existe. Pelo contrário. Tá? Então, nessa viagem que a gente veio aqui em 2021, o que a gente viu? Bem rapidamente, nós visitamos 2 alvos. Tá? Que foram 2 pessoas que gentilmente nos acolheram e abriram as portas para a gente conhecer um pouquinho do que era cristalina. Então, como vocês vão ver nessas fotos aqui, sempre tem uma foto de um martelo, não é porque o professor gosta de tirar foto do martelo, não é só uma escala de referência, mas nós temos cristais grandes, como nós temos cristais pequenos, como nós temos também estruturas lindas, geologicamente falando, que não são mais cristais de quartzo, que são rochas, tá? Que podem ser quartzitos, como eu mostrei para vocês, como podem ser também arenitos. Tá? Alguns desses materiais são mais fáceis de trabalhar que outros. Beleza? Por exemplo, pela dureza. Quebrar um arenito é muito mais fácil do que quebrar um cristal de quartzo, né, in natura. Agora, olha só essa dobra que a gente está vendo ali. Tá? Dá para ver um desenho, dá para ver um motivo ali. Isso quer dizer que, geologicamente falando, isso não é um cristal mais. Isso foi quebrado, foi transportado, foi sedimentado, metamorfizado, depois foi dobrado, e durante esse passado tempo, gente, isso aqui virou uma sopa de elementos químicos. Então, está cheio de coisa ali dentro. Tá? Muitas vezes, infelizmente, que não tem valor econômico agregado. Mas a gente vai ter que tirar para aí sim agregar valor. Tá bom? E no final, a gente tem a areia. E o que é a areia, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que entender. A areia não é algo. Você não compra areia. A areia é um tamanho. Quando a gente fala brita, areia, silt, nós estamos falando em tamanho. Só que o pessoal da construção civil fala o tempo inteiro areia, areia, areia. A gente está achando que areia é alguma coisa. Mas eles querem dizer assim, areia de leito de rio, areia de quartzo, mas é areia de alguma coisa. Tá? A gente comercializa no Brasil areia de cromita, que é a cromita britada e moída no tamanho que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, define como areia. Tá certo?
Agora a questão é, qualquer coisa pode ser areia, certo? Qualquer coisa mineral pode ser areia. Então é areia do quê? O Eduardo estava me perguntando. André, a nossa areia tem qualidade? Eu falei assim, areia do quê, Eduardo? Porque às vezes vocês estão vendendo um quartzo de alta pureza, numa granulometria definida como areia, aquilo ali tem um valor enorme. Tá? Ah, não, mas é um quartzito, é um arenito moído. Ah, não, isso é para construção civil mesmo. Tá? Ah, não, isso que eu peguei no leito do rio. Tá? Isso vai para construção civil mesmo. Tá bom? Não, eu peguei na praia, aí não serve para nada. Porque o sal que está ali é patógeno à construção civil. Ele vai fazer mal para o concreto. Então a gente tem que caracterizar. Tá? A primeira palavra é, para chegar numa solução, a gente tem que pensar diferente. Tá? Então a ideia desse bate-papo aqui hoje com vocês, pessoal, é abrir a mente, né, e mostrar para vocês algumas ideias que a gente teve. Tá? Não são as únicas. E a gente teve que fazer alguns filtros, porque é sempre assim, né? A gente sempre chega e pede dinheiro. A gente é igual o filho, tá, gente? A gente chega lá no governo e fala, me dá dinheiro. Aí fala assim, quanto? A Lívia está rindo aqui, porque eu já pedi dinheiro para ela também. Fala, dá aí uns 10 milhões, assim. Fala, não, tá doido, 10 milhões? Não, no máximo 5. Fala, não, então dá 5. Não, 5 era antes, agora já pediu menos, né? Então agora é 2. Então tá bom, 2, tá? Estou liberando 500 mil para você, tá? Mas é 500 mil, professor. Eu falei assim, mas não era 10 milhões, então agora é 500 mil. Mas a gente vai trabalhar com o máximo que a gente tem, né, da melhor forma que a gente puder, tá bom? Mas é sempre importante, pessoal, pensar de maneira disruptiva. Não é porque ninguém fez que é impossível. Até porque o impossível só é impossível até alguém ir lá e fazer. Depois disso é possível. Não é, Eduardo? Falar em sonhos, tá? É só alguém fazer. Então, o que é o projeto Quartzo Cristalina? A gente colocou esse nome, Cris Quartzo aqui. QTZ é a sigla mundial para quartzo, tá, gente? Então, toda vez que a gente fala em quartzo, a gente fala QTZ, tá? Vocês vão ver várias análises aparecer, tá, QTZ, QTZ, QTZ. Então, a gente está focando mesmo no quartzo de cristalina, não do arenito, tá? Não no quartzito inicialmente, mas no quartzo. E quem somos nós, né? O Eduardo começou a introduzir, aqui são algumas fotos das pessoas que fazem parte desse projeto, mas não todas. Tem uma equipe que está ali atrás, eu vou falar deles daqui a pouquinho, que eu acabei não colocando a foto, porque o cara não atualiza o LinkedIn dele, sabe? Aí quando a gente precisa da foto dele, está rindo. Eu falei com ele, chorei dele na hora do almoço. Quando ele não atualiza o LinkedIn dele, não tem como a gente pegar as fotos, né? Mas essa associação, esse consórcio, tem professores e pesquisadores, então, de 3 instituições, todas de Goiás. Tá? O projeto é goiano, feito em Goiás, tá bom? E nós temos capacidade técnica para fazer isso em Goiás, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos começar com uma consulta pública que está sendo lançada aqui hoje. Tá? Esse projeto é para isso, onde a gente vai pedir para vocês se manifestarem. André, eu tenho uma área aqui, eu gostaria de fazer parte do projeto. Tá? Aí nós vamos pegar essa documentação, nós vamos ler a documentação e nós vamos escolher inicialmente 2 áreas para trabalho. Por que 2 áreas? Porque a gente não tem dinheiro para fazer 20. Se a gente tiver mais dinheiro, se for entrando dinheiro, nós vamos aumentando o número de áreas. Mas, no momento, a gente tem dinheiro, a gente tem recurso para sondar 2, e dessas 2, escolher uma para ser o nosso alvo. Tá? E essa aí nós vamos trabalhar com o material de lá. Aí nós vamos definir esses alvos, então, voltar para cá, coletar amostras, levar para o laboratório e começar os trabalhos. Tá? Ah, mas aqui no campo é só isso? Coletar a amostra e ir embora? Não. Tá? Tem uma equipe, que é a equipe do Igor, que está ali atrás, que vai fazer um voo com drones, eu vou mostrar para vocês as fotinhas daqui a pouquinho, e aí onde que começa o trabalho propriamente dito. Então, isso aqui é um mapa de cristalina, eu sei que todo mundo aqui conhece esse mapa, né? Mas talvez o que vocês não conheçam ainda é esse outro mapa aqui sobreposto de vocês. Esse mapa aqui é um mapa muito importante para a gente, porque nós temos uma Agência Nacional da Mineração. E tudo que é focado na mineração, gente, não é eu acho, está regulamentado já. Então, se vocês querem trabalhar com mineração, tem que ter autorização para tal. E olha o tanto de áreas requeridas já em cristalina ou arredores. Então, não adianta a pessoa falar assim, André, que eu tenho uma fazenda e lá está cheio de cristal de quartzo, mas eu não tenho nada na INM ainda. Eu não tenho autorização de lavra, eu não fiz uma pesquisa mineral, não tenho nada. Aí a gente não pode pegar dinheiro público e investir nesse tipo de ação. Por quê? Porque a gente estaria usando dinheiro público para desenvolvimento do privado. Tá? E nós não podemos fazer isso. Então, a gente precisa trabalhar com parceiros que já têm processos na INM. Tá? Então, essa é a primeira restrição. Por quê? Porque aí nós não estamos investindo dinheiro público, nem um patrimônio privado. O patrimônio já existe, já está em execução, já é uma empresa, já tem CNPJ, a gente está trabalhando com os resíduos dessa empresa. Tá certo? E esse aqui é o link, pessoal, e vai ser distribuído amplamente aí para vocês, desse formulário da chamada pública, tá? Da consulta pública. Então, para todo mundo que tiver interesse aí, só para conversar com a gente, ou escanear esse QR Code aqui, preencher a sua documentação, a gente agradece muito, porque se vocês não preencherem, a gente não tem projeto. Tá?
A gente precisa de algum de vocês, né, ou de alguns de vocês falarem, eu tenho interesse em trabalhar em parceria com vocês. Tá? Mas esse é o código aqui, e, de novo, a gente vai deixar isso aberto por 2 semanas. Tá? Nós também não podemos esperar muito, o projeto está começando hoje, mas por parte do MCTI, a gente já tem mais de 1 mês que a gente está desenrolando os trâmites burocráticos para hoje a gente lançar para a sociedade esse projeto. Então, eu peço para vocês, por favor, não demorarem a alimentar os dados de vocês nessa plataforma para a gente poder começar a trabalhar e voltar aqui para coletar essas amostras. Ok? Então, novamente, depois dessa triagem, todos os resultados vão ser públicos, nós vamos publicizar quantas pessoas mandaram documentação, quem foi selecionado, a equipe do Igor Custódio, que está ali atrás, junto com o Renato, tá, que são os nossos parceiros para o voo dos drones, eles vão fazer um levantamento para a gente ter a fotogrametria da área. Então, nós vamos ter a topografia da área e vamos ter os pontos de GPS, de onde nós vamos vir aqui, de fato, coletar a amostra. Essa coleta aqui foi em Cristalina. Tá? Esses 2 amigos aqui já terminaram os mestrados deles, já estão em empresa, já foram embora, mas ficaram a foto aqui. Eu ia colocar a foto com o Igor também, mas eu falei com ele, só tinha a foto carregando caixa, aí já não dava mais. E essa coleta aqui também, de quartzo de alta pureza, foi em São Paulo. Essa daqui nós coletamos em Campos do Jordão, numa área que está dentro da área de influência da Minalba, água mineral. Tá? E aí a pessoa falou, mas vocês vão conseguir purificar esse quartzo? Olha a cor desse quartzo aqui, gente. Isso não é quartzo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um arenito. Tá? E esse material foi para o nosso laboratório. E aí nós fizemos um processo com ele de cara para remoção de quem? Ferro. Cor vermelha no material é ferro. Tá? E aí o material já ficou assim. Estão vendo como é que está mudando? Aí a última fotinha da direita, o material já está separado por tamanho. Estão vendo que tem pilhas de tamanho diferente? E depois disso o material ficou assim. E aqui a gente nem começou a flotação ainda, nem começamos o ataque químico. Ele já está branquinho. Ele estava vermelho, mas agora já está branquinho. E nós só tiramos ferro. Tá? E outras impurezas juntos. Então, só para vocês verem que é o seguinte, nós já fizemos coisas parecidas em outros lugares no Brasil, a gente sabe fazer essa purificação, é possível, mas, lembra as estruturas que eu mostrei para vocês? Lembra aquele tetraedro? Tem hora que sai um átomo dali e entra outro no lugar, aí já era. Se isso acontecer, a gente não consegue tirar. Então, quando a gente olha aqueles cristais bonitão lá atrás, está cheio de quartzo fumê, aquele fumê que está ali atrás é elemento químico que entrou para dentro do quartzo. Ele é uma esponja. Aqui dali a gente não tira, não. Tá? Aí o que vai acontecer? Provavelmente eu não consigo colocar no mercado seguindo uma tabelinha de especificação igual essa daqui. A primeira coluna que a gente tem ali é quartzo, grau, olha lá, tá? Metalúrgico. A segunda é painel solar. Olha o tanto de nome que a gente tem, números 9 que a gente tem que bater de pureza para entrar nesse segmento de painel fotovoltaico. Então, quando o Eduardo falou assim, eu tenho um sonho daqui ser o Vale do Silício, aqui já é o Vale do Silício, porque o silício já está aqui. Agora, acho que ele quer dizer assim, eu tenho um sonho daqui ganhar dinheiro igual o Vale do Silício dos Estados Unidos ganha dinheiro. Aí a gente precisa ter tecnologia para chegar naquele tanto de noves ali. Aí nós precisamos de investimento, de desenvolvimento, de pesquisa, etc, etc, etc. Então, nós estamos aqui para isso. Né? Financiado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, faz todo sentido, né, esse projeto aqui. E aí já fica nosso eterno agradecimento à equipe por financiar o nosso projeto. Mas, pessoal, aqui vai ser assim, e aí eu vou falar numa brincadeira, porque a Lívia está aqui, eu faço parte do PERM também, e eu fui dar uma entrevista para o pessoal do PERM, do Plano Econômico, Plano Estadual de Recursos Minerais. E aí a menina estava anotando tudo que eu estava falando. E no final ela produziu a matéria. E a única coisa que ela colocou entre aspas do que eu falei, é o que eu vou falar aqui agora. Foi a única coisa, eu achei que eu falei tanta coisa bonita, e ela não colocou nada entre aspas, ela colocou assim, segundo o professor André, da UFCAT, a mineração é igual criar boi, tem que aproveitar tudo até o chifre. Eu falei isso mesmo com ela, entendeu? Mas, na verdade, assim, o que eu queria dizer é que, assim, para produzir aquele quartzo de alta pureza, eu vou produzir um tanto de quartzo com pouca pureza. Vocês estão entendendo? Então, olha só, eu vou produzir material fininho e que não vai dar 99,9999. O que eu vou fazer com isso? Vou empilhar? Vou jogar fora? É lógico que a solução trivial sempre vem na nossa cabeça. Concreto, mas concreto tem limitação para fino, gente. Eu não posso sair entupindo concreto de material fino, porque eu diminuo demais a porosidade dele e diminuo a plasticidade. Ele não molda. Tá? E aí eu perco resistência com o meu concreto. Então, não é simplesmente jogar para o vento. Né? Você, vou jogar isso fora. Não pode. Se eu jogo no solo, eu tenho problema também com o quê? A desertificação daquele local. Então, eu tenho que arrumar outras maneiras de produzir coisas que deem dinheiro. Então, Eduardo, eu tenho um sonho diferente do seu. Tá? Eu queria fazer vidro com o material daqui. Tá bom? E tem vidro que a gente usa no nosso dia a dia, que é caro, gente. Olha quanto custa para comprar um Marinex, que é aquele vidro que eu posso botar no forno
e ele não expande, ele não trinca, ele suporta alta temperatura. As mulheres aqui já começaram a fazer assim. Acho que elas estão comprando mais Marinex que os homens. O André ficou assim. Né? Ele está calculando. Mas é caro, gente. E o blindex? Né? Todo mundo quer ter um para-brisa de alta qualidade no seu carro. Já viram quanto custa para trocar um para-brisa? O seguro cobra normalmente R$400 a R$500. Tá? Olha quanto custa o para-brisa inteiro. Não é barato. Tá? Agora, vocês já viram, pessoal? Já perceberam quando você pega alguma coisa de vidro e olha na lateral daquela placa de vidro? O blindex, por exemplo, é assim. É sempre verde. Por quê? Porque o ferro no vidro vai dar cor verde. Então, se a gente errar a mão e tiver muito ferro, o vidro vai ficar verde, não tem aplicação para ele. Ninguém quer pagar para isso. Mas nós temos hoje os vitrocerâmicos. Lembra da transição energética? Hoje você quer chegar em casa e ligar o fogão só apertando um botão. Ele é elétrico. Por quê? Porque você colocou energia solar na sua casa, agora você não paga mais energia, não. Mas você paga o gás, e o gás está subindo de preço. Então, eu vou botar um fogão elétrico, resolvido, eu vou cozinhar sem gastar dinheiro. Na China, a gente já tem o Vale do Sol, para não copiar o nome Vale do Silício, onde tudo é elétrico, Eduardo. Porque tudo é tocado em energia elétrica, inclusive o forno e o fogão. A Alemanha, nós tivemos a oportunidade de morar lá, não tinha chama na casa. Não pode ter chama. Tá? Vitrocerâmico, tá certo? E eu já falei da nossa casa no blindex, né, gente? Mas isso aí, estão vendo que é grandes indústrias? Então, por que não ter uma indústria de vidro em cristalina? Vamos vender vidro daqui para levar para Brasília, para levar para Goiânia, para Anápolis. Olha os mercados consumidor que estão tudo aqui no raio de 300 quilômetros, gente. E vocês têm uma coisa invejável, tá? Vocês têm a entroncamento da 0,40 com a 0,50 que ninguém tem. É só de vocês. A logística que vocês têm aqui, portuária, é fantástica. Olha o tanto que o entorno está crescendo, gente. E o vidro está vindo de onde? Podia estar vindo aqui. Vocês estão entendendo? Então, olha só, não é desviar o foco, mas é colocar recurso onde a gente vai ganhar recurso de volta. Tio Patinhas mesmo. Aquela areia serve para quê? Hoje não serve para muita coisa, não. Então, vamos fazer vidro com ela. Agora, eu gosto muito dos vidros de Murano, Eduardo. São vidros, tá, que vão de acordo com o que vocês já fazem do artesanato. Então, são vidros coloridos, que têm formato fantástico e têm valor agregado. Olha uma loja dessa. Agora, eu acho um absurdo quando eu chego no Aeroporto Internacional de Brasília e vejo um quiosque vendendo o produto brasileiro que o gringo compra e a chinela havaiana. Chinela havaiana, gente. Vocês são mais ou menos da mesma idade que eu. Vocês lembram como é que era chinela havaiana na nossa infância? Chinela havaiana. Aí fala assim, o que eu vou levar do Brasil? Ah, traz um chinelo havaiano. Gente, chinela havaiana? Agora, já pensou que legal você ter um stand desse tipo aqui, ó, com cristais de cristalina? Feito com aqui o quartzo de cristalina, com material de cristalina, vidro feito aqui. Tá? Isso aqui são vidros de Murano, que é uma ilhazinha que a gente tem na Itália, do lado de Veneza. O pessoal vai de longe lá para aprender a técnica. Já pensou fazer aqui? E a gente chegar no aeroporto de Brasília e ver lá, então, o Cristallinice, né, com esses vidros lá também. Então, a gente tem os cristais de cristalina e os vidros de cristalina. Tá? Eu acho que seria fantástico. Eu acho que, assim, é de arrepiar você ver uns artesanatos desses também. Então, para os artesãos de cristalina, gente, é só mais um ofício. Vocês já estão trabalhando com artesanato. É mais um produto para pôr no mercado. Tá? E vender. Tá bom? Então, gente, painel fotovoltaico é o nosso objetivo. Tá? Só que, olha só, se a gente for pegar toda a areia produzida em cristalina e colocar em painel fotovoltaico, a gente satura o mercado em um dia. Não tem tanto consumo assim. Tá? O tanto de painel que a gente fabrica não comporta a produção de areia. A gente produz muito mais areia. Então, a gente tem que fazer o quê? O que o pessoal fala o tempo inteiro para a gente lá da Bolsa de Valores. Não coloca todos os ovos na mesma cesta. Se cai, quebra tudo. Você produz quartzo, você produz areia para construção civil, você produz vidro artesanal, você produz painel fotovoltaico, você produz o máximo que você puder. E esse aí é o objetivo do nosso projeto. Tá? Então eu fico muito grato por estar aqui, né? Agradeço ao Eduardo, ao Fernando, que batalharam junto com a gente e estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Os meus contatos estão aqui nas redes sociais. Tá? E fui conhecer, né? O Eduardo me levou lá para conhecer a Pedra do Chapéu do Sol, que é uma atração turística maravilhosa aqui da cidade. Pessoal, muito obrigado. Viu?